Olá, meu nome é Lilian Almeida, eu sou advogada da União e atuo perante o Supremo Tribunal Federal, sou mestre em Direito Constitucional e professora de Direito Administrativo. Nessa semana, no programa Saber Direito, eu estarei dando o curso denominado Direito Adquirido. Bom, mas o que é o direito adquirido? A proteção constitucional conferida ao direito adquirido foi dada pelo artigo 5º, inciso 36, da nossa Constituição de 1988. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também trouxe essa proteção. E também no parágrafo 2º do artigo 6º, trouxe uma definição do direito adquirido. Mas verifica-se que o direito adquirido é um direito fundamental que apresenta complexa conceituação. Verifica-se também que, diariamente, diversos recursos sobem aos tribunais brasileiros e, por fim, ao Supremo Tribunal Federal, para que seja dada a interpretação final do que é o direito adquirido. E é nesse contexto que nós vamos, durante esses 5 dias, dar esse curso sobre o tema direito adquirido. O tema direito adquirido, o objeto desse curso, ele vai ser abordado em 5 aulas, tá certo? E nessas 5 aulas nós abordaremos os aspectos teórico, dogmático e jurisprudencial. Falaremos também sobre o núcleo essencial do direito adquirido e, por fim, serão propostos critérios para que se possa identificar a violação ou não do direito adquirido no caso concreto. Bom, nós temos aqui alguns alunos assistindo a essa aula. São eles o Eduardo, a Jéssica e o Antônio. Se você estiver assistindo a aula pela televisão e tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. É importante identificar no seu e-mail esse curso, Direito Adquirido, e também o meu nome, professora Lilian Almeida. Bom, essa nossa primeira aula, ela se destina ao estudo do direito intertemporal, ok? E para falar do direito intertemporal, primeiro nós vamos falar sobre o conceito, o que é esse tal desse direito intertemporal. Nós também falaremos sobre os fatos e o tempo, ou seja, conceituaremos os fatos passados, presentes, pendentes e futuros. Falaremos também sobre os fenômenos do direito intertemporal, que são a retroatividade, a imediatidade e a ultratividade das leis. E, por fim, falaremos sobre as 2 grandes doutrinas do direito intertemporal, que são a teoria subjetivista e a teoria objetivista. Ok? Bom, então, quem quiser anotar, nosso primeiro tópico é conceito de direito intertemporal. Bom, então vamos falar agora sobre o conceito de direito intertemporal. Contextualizando, o mundo jurídico, ele vive da interação de 2 planos. Um é o plano normativo, que abrange a sucessão das normas no tempo. E o outro é o plano fático da realidade. Quando esses 2 planos se conjugam, nós temos alguns problemas. O que acontece? Bom, essa necessidade de sucessão de normas é uma necessidade inerente à evolução da sociedade, em termos de política, de economia, etc. Então, são sempre necessárias as atualizações normativas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os fatos, nós temos as pessoas que estão com uma certa previsibilidade de que aqueles fatos ocorridos sobre a vigência de determinada lei continuarão assim regidos. Mas e quando essa sucessão de normas no tempo alcança esse plano fático, surgem, de fato, alguns problemas. E quem vai resolver? Qual ramo do direito que irá resolver esse conflito de leis no tempo? É justamente o direito intertemporal, que será estudado agora, E o que seria, então, qual que seria o conceito do direito intertemporal? O direito intertemporal, ele seria o conjunto formado pelas normas jurídicas, proposições doutrinárias e jurisprudenciais para resolver os conflitos de lei no tempo, ok? Então, repetindo, quem quiser anotar, o direito intertemporal é o conjunto de normas jurídicas, proposições doutrinárias e jurisprudenciais que servem para solucionar os conflitos de leis no tempo, ok? Então, o direito intertemporal, ele traz todas essas normas de jurisprudência, doutrina, para resolver essa questão de ordem prática que eu falei agora,
como resolver a situação fática diante da sucessão de leis no tempo? Como fica a situação daquele particular que estava com a expectativa de que o seu direito seria regido sobre uma determinada lei e simplesmente o Poder Legislativo trouxe uma outra lei que alterou totalmente a regulamentação daquele fato, né, que era vivido por aquele cidadão. Né? Mas vocês podem me perguntar, professora, como é que se caracteriza? Me dá um exemplo de algum fato que realmente poderia ser solucionado pelo direito intertemporal. Bom, então eu vou citar aqui 2 exemplos para vocês, ok? Quais seriam esses exemplos? O primeiro exemplo seria relativo ao recebimento do benefício previdenciário. Então, um benefício previdenciário, poderia ser exemplificado aqui, é a aposentadoria. Então, muitas vezes, uma aposentadoria ela é concedida sob a vigência de uma determinada lei e o recebimento dela também está sendo regulamentado por uma determinada lei, né? Essa mesma lei, que a gente pode chamar agora de lei anterior. Mas, posteriormente, vem uma lei posterior, né? E aí vem alterar os requisitos necessários para o recebimento desse benefício previdenciário, dessa aposentadoria. E aí a pessoa pode se perguntar, mas vem cá, eu já estou recebendo esse benefício, mas de acordo com esses novos requisitos estabelecidos pela nova lei, eu não tenho mais direito. E agora, eu vou continuar a receber ou não? Eu vou parar de receber? Como é que funciona? Então, gente, o direito intertemporal serve para justamente apresentar soluções para esse conflito de normas no tempo, tal como é esse conflito aqui ocorrido quando há uma sucessão de leis no tempo no que tange ao recebimento de benefícios previdenciários, ok? Bom, um outro exemplo também seria o seguinte, nós temos também a situação de um contrato. Então, um contrato, ele pode ser firmado, né, sob a vigência de uma determinada lei e, posteriormente, ele vai continuar gerando efeitos e esses efeitos, eles vão surgir já na vigência de uma outra lei. E daí, também, as pessoas elas podem se perguntar sobre qual lei que vai ser regido esse efeito, né? Será que vai ter uma alteração do que foi pactuado no contrato? Quem vai resolver isso? Qual ramo do direito? Será justamente o direito intertemporal, ok? Para respondermos a todas essas questões, é necessário justamente estudar o direito intertemporal, ok? Então, após conceituado o direito intertemporal, vamos falar agora sobre os fatos e o tempo. Ou seja, vamos conceituar os fatos em fatos passados, presentes, futuros e pendentes, para depois verificar quais fenômenos do direito intertemporal podem ser aplicados ao conflito de leis no tempo surgido. Né? Então, vamos falar posteriormente da retroatividade, da imediatidade e da ultratividade, ok? Então, o tópico 2, para quem quiser anotar, seria os fatos e o tempo, ok? Bom, dentro desse tópico 2, dos fatos e o tempo, vamos falar um pouco sobre os fatos, inicialmente. Toda norma jurídica, ela possui 2 partes, né? Uma primeira parte descreve um fato e a segunda parte, ela traz uma consequência jurídica que vai ser dada caso esse fato ocorra na realidade, ok? E em matéria de direito intertemporal é muito importante saber essa diferença entre fato e consequência jurídica. E é também muito importante saber essa divisão do tempo, em passado, presente e futuro, para podermos, então, solucionar alguns dos problemas. Então, nós vamos passar agora a conceituar os fatos, né? O que seriam, então, fatos passados? Fatos passados seriam aqueles que ocorreram inteiramente sob a vigência de uma lei anterior, ok? Então, esses fatos, eles ocorrem antes da entrada em vigor da lei. Por isso, são fatos passados, dizem respeito ao passado, ok? Fatos presentes. O que seriam esses fatos presentes? São aqueles que começaram a sua existência no exato momento em que a lei entrou em vigor, ok? Então, a lei entra em vigor, ela vai ter um efeito imediato, né? E esse fato, ele surgiu exatamente no momento dessa entrada dessa lei em vigor, ok? Já os fatos futuros são aqueles que passaram a ocorrer algum tempo depois da entrada da lei em vigor,
ok? Então, o fato futuro é aquele que ocorre depois da entrada da lei em vigor, não no exato momento, que no exato momento seria o fato presente, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, para poder contextualizar aqui esses fatos. Então, todos sabem que o Código Civil de 1916, ele colocava que a maioridade civil absoluta, ela se dava aos 21 anos, e a maioridade civil relativa aos 18. Posteriormente, veio o Código Civil de 2002 e alterou, né, essas idades. Então, para a pessoa ela ser considerada absolutamente capaz, basta ela ter 18 anos e relativamente capaz, 16 anos. Então, vamos tentar configurar uma situação de uma pessoa que tem 18 anos. Essa pessoa completou 18 anos antes do advento do Código Civil de 2002, né? Digamos assim, ela completou em 1994 18 anos. Como esse fato ocorreu antes, né, da entrada em vigor do Código Civil de 2002, completar 18 anos antes de 2002, do advento do Código Civil, é um fato passado, ok? Mas vamos ver outra situação. Essa pessoa ela fez aniversário, fez 18 anos, no dia da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Nesse caso, isso daí é um fato presente. Por quê? Porque o Código Civil de 2002, que preceitua que a pessoa ela é absolutamente capaz com 18 anos, ele incidiu imediatamente sobre esse fato, ou seja, fazer 18 anos no dia da entrada em vigor do Código Civil de 2002 significa que a pessoa já é absolutamente capaz, ok? E o que seria um fato futuro nessa situação? Seria a pessoa ela completar 18 anos, digamos assim, no ano de 2007, ou seja, 5 anos depois da entrada em vigor do Código Civil, essa pessoa ela teria já completado os 18 anos, e isso daí seria, então, um fato futuro, um fato que ocorreu posteriormente à entrada em vigor dessa alteração normativa, ok? Bom, vamos falar agora sobre uma quarta categoria dos fatos. Seria justamente os fatos pendentes, tá? E o que seriam, então, esses fatos pendentes? Nós já falamos sobre os fatos passados, falamos sobre os fatos presentes e sobre os fatos futuros. Mas vamos agora falar, então, sobre os fatos pendentes. Esses fatos pendentes são aqueles que eles iniciaram a sua existência sobre a vigência de uma determinada lei, mas continuaram, né, a produzir os seus efeitos sobre a vigência de uma outra lei. Tá? Então, eles começaram produzindo efeitos sobre a vigência de uma lei e continuaram sob a vigência de outra. E eu vou dizer o seguinte, esses fatos pendentes, eles de fato são o objeto do estudo do direito intertemporal, porque eles com certeza trazem muitas dúvidas quanto a qual lei seria de fato aplicada àquela situação. Então, voltando a essa situação da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ok? Então, por exemplo, uma pessoa que na data da mudança, né, do advento do Código Civil de 2002, ela tenha 19 anos. Então, como que ela vai ser caracterizada? Como absolutamente capaz ou como relativamente capaz? Bom, sob a vigência do Código de 16, a pessoa ela seria considerada relativamente capaz. Por quê? Porque os relativamente capazes são aqueles maiores, no caso, de 16 anos. E essa pessoa aqui tem 19. Mas, já de acordo com as regras do Código Civil de 2002, para ser absolutamente capaz, basta a pessoa ter 18 anos. Eita, então olha que situação. Ter 19 anos na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Daí seria caracterizado como um fato pendente. E como que seria solucionada essa situação? Justamente através da imediatidade da lei nova, da imediatidade do Código Civil de 2002. Ou seja, essa pessoa que fez 19 anos, que tinha 19 anos na época da entrada em vigor do Código, essa pessoa ela passa a ser absolutamente capaz. Então, é assim que se resolveu o conflito de leis no tempo nesse caso, ok? Bom, no âmbito do direito intertemporal, então, eu queria que ficasse muito claro que o que interessa realmente são esses fatos pendentes, porque só esses fatos pendentes é que guardam relação com o passado, com o presente e com o futuro, ok? Não despertam muito interesse aqueles fatos que ocorreram integralmente sobre a vigência de uma lei, ou então que seriam futuros, mas sim os fatos pendentes, ok? Bom, conceituados os fatos,
Vamos agora passar para o estudo dos fenômenos do direito intertemporal, que são a retroatividade, a imediatidade e a ultratividade das leis, ok? Então, vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico 3, chamado retroatividade, imediatidade e ultratividade das leis, para quem quiser anotar, ok? Bom, pode ocorrer, como nós falamos aqui nos exemplos, de a lei nova atingir fatos que tenham ocorrido no passado. Pode ocorrer também dessa lei nova atingir fatos que ainda vão ocorrer. Ou então, dela atingir esses fatos, que são os pendentes, que começaram o seu desenrolar sobre a vigência de uma lei e continuaram sob a vigência de outra. Então, para isso, é importantíssimo estudar o comportamento da lei nova diante dos fatos, ok? Vamos começar, então, com a retroatividade. Tá? O que seria, então, gente, a retroatividade? A retroatividade, ela seria a ação da lei nova sobre os fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor, ok? Então, é a ação da lei nova sobre os fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor. Isso é que seria a retroatividade da lei, ok? Retroatividade também tem um sinônimo, que seria efeito retroativo. É bom todo mundo saber. Um jurista clássico chamado Matos Peixoto, ele fez uma classificação. Ele classificou a retroatividade em retroatividade máxima, média e mínima. E o ministro Moreira Alves, ministro que era à época do STF, ele também escreveu um artigo científico sobre o tema e também no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 493, ele também trouxe essa distinção, ok? Então, vamos falar sobre esses conceitos de retroatividade, tá? Então, vamos lá. Retroatividade máxima. O que seria a retroatividade máxima? Seria aquela que ocorre quando a lei nova prejudica todos os fatos consumados e os efeitos também já consumados, ok? E qual seria um exemplo? Bom, a Constituição de 37, ela permitia que o presidente da República ele editasse decretos para rever e desconstituir decisões do Supremo, anteriormente prolatadas, que ele não concordasse. Então, imagina, essas decisões elas já eram fatos consumados, já produziram efeitos, e aí veio, no caso, o presidente da República, né, através de um ato normativo, e desconstituiu. Então, esse ato configura uma retroatividade máxima, ok? A retroatividade média, ela ocorre quando a lei nova ela atinge os efeitos pendentes, tá? Efeitos pendentes dos fatos passados. E esses efeitos pendentes ocorridos antes da entrada da lei nova em vigor, ok? E a retroatividade mínima, essa eu queria que vocês prestassem muita atenção, muito importante e muito frequente. A retroatividade mínima ela ocorre quando a lei nova ela atinge os efeitos futuros, mais previsíveis, tá? Dos fatos ocorridos no passado, ok? Então, mas como que se caracterizaria essa retroatividade mínima? Por exemplo, um contrato, ele pode ter sido firmado sobre a vigência de uma lei, mas ele vai produzir efeitos. Alguns efeitos desse contrato, eles são previsíveis porque eles já estavam estabelecidos no contrato, mas eles podem ocorrer numa lei posterior, né? Sobre a vigência de uma lei posterior. Então, se essa lei posterior, ela modifica esses efeitos futuros previsíveis, ocorre uma retroatividade mínima, ok? E para o STF, depois nós vamos até abordar na nossa aula sobre jurisprudência, essa retroatividade mínima, se ela ferir o direito adquirido, ela é inconstitucional, ok? Então, não pode a lei nova retroagir ainda que de forma mínima, ou seja, atingir efeitos futuros previsíveis de fatos passados para prejudicar direitos adquiridos, ok? E esse entendimento que eu falei aqui do STF é um entendimento, né, que foi consagrado nessa mesma ação direta de inconstitucionalidade, número 493, e também em outros dois casos, que eu vou ler para vocês. Quem quiser anotar também. No recurso extraordinário número 461904, ok? E também na ação direta de inconstitucionalidade, né, no caso foi julgada a medida cautelar, número 1931. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre a imediatidade, ok? A imediatidade tem como sinônimo também, né, o efeito imediato das leis. Então, seria imediatidade ou efeito imediato das leis. E o que seria esse efeito imediato? Seria aquele efeito
que atinge os fatos no exato momento em que a lei nova entra em vigor, ok? Então, esse efeito ele atinge fatos quando a lei entra em vigor, sejam esses fatos presentes ou fatos pendentes, ou seja, sejam fatos que estejam ocorrendo no momento da entrada em vigor da lei ou fatos que começaram o seu início, no caso, sob a vigência da lei anterior e continuaram o seu desenvolvimento sob a lei posterior, ok? Então, nós podemos dizer que o efeito imediato das leis, ou imediatidade, alcança tanto os fatos presentes, como também os fatos pendentes, né? À luz do que nós já falamos aqui. Então, vamos voltar aqui para exemplificar, né, o nosso novo Código Civil. O novo Código Civil, como ele trouxe muitas mudanças, ele trouxe alguns dispositivos também de caráter transitório, para justamente regulamentar como que ficaria esse conflito de leis no tempo, como que se resolveria esse conflito de leis no tempo, à luz da mudança do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002, ok? Então, eu vou ler aqui para vocês alguns artigos que exemplificam a solução que foi dada pelo novo Código Civil diante da aplicação imediata, né, do efeito imediato do Código Civil de 2002 a fatos pendentes, ok? Então, quem quiser anotar, o primeiro artigo é o artigo 2032 do novo Código Civil. Ele diz o seguinte: as fundações, instituídas segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto nesse Código. Tá? Então, ou seja, as fundações, ainda que elas tenham sido instituídas sob a vigência do Código Civil de 16, elas têm o seu funcionamento regido já pelo Código Civil de 2002, ok? Outro exemplo seria o artigo 2033 do novo Código Civil, que diz o seguinte: salvo disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, referidos no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. Então, pessoas jurídicas, toda essa questão de transformação, incorporação e cisão, interessa que elas foram constituídas anteriormente, tá? Porque esses efeitos de transformação, incorporação, cisão e fusão são regidos pelo novo Código, ou seja, o novo Código Civil já tem efeito imediato sobre essas situações relacionadas às pessoas jurídicas, ok? E vocês estão percebendo que existe, de fato, uma particularidade do efeito imediato das leis sobre os fatos pendentes, né? E aí a doutrina, ela chama a aplicação, né, desse efeito imediato aos fatos pendentes de retrospectividade, ok? Então, anotem. Então, a retrospectividade seria a incidência, né, imediata da lei sobre os fatos pendentes, ok? E pela doutrina portuguesa, a retrospectividade, ela também é chamada de retroatividade inautêntica, ok? Bom, então, podemos definir, então, a retrospectividade como uma modalidade especial, né, dessa eficácia, né, desse efeito imediato das leis no tempo, ok? Uma vez esclarecido o que seria o efeito imediato das leis, vamos falar agora também da ultratividade, ok? Ultratividade. Bom, habitualmente, quando uma lei é revogada, ela passa a não produzir mais efeitos, né? E os efeitos que vão regulamentar os fatos seriam os daquela lei posterior, ok? Mas há hipóteses em que a própria legislação diz o seguinte: diz que a lei nova não passará a regulamentar os fatos posteriores, mas a lei antiga vai continuar produzindo efeitos. Então, esse fenômeno em que a lei anterior continua a produzir efeitos sobre os fatos, apesar dela ter sido revogada, esse fenômeno se chama ultratividade da lei antiga, ok? Então, o que seria a ultratividade? Seria justamente a continuidade de produção de efeitos pela lei que foi revogada, tá? Então, quem vai regulamentar esse fato, né, apesar de a lei ter sido revogada, seria justamente essa lei, isso por disposição expressa dela mesma, ok? Então, eu gostaria também de destacar que a ultratividade tem um sinônimo, que é sobrevivência da lei antiga, ou sobrevivência da lei velha, ok?
E também o novo Código Civil, ele trouxe alguns dispositivos de caráter transitório e também, para regulamentar esse conflito de leis no tempo, ele disse que, em alguns casos, o Código Civil de 1916 continuaria produzindo seus efeitos, apesar de revogado. Olha que interessante. Então, esse é o fenômeno da ultratividade. De repente, as pessoas nem sabem que existe, mas existe. Não só no âmbito penal, mas no âmbito civil, né, também existe. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, ok? Bom, o primeiro exemplo seria o artigo 2028 do Código Civil, que diz o seguinte: serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Então, o que acontecia? Bom, vários prazos sob o Código Civil de 16 eram prazos maiores, né? E daí, no caso, imagina, esse prazo ele regulamentava um determinado fato, simplesmente veio o Código Civil de 2002 e alterou esse prazo. Ou seja, o Código Civil de 2002, ele alterou para reduzir esse prazo. E aí, o que a disposição transitória contida no artigo 2028 trouxe? Disse o seguinte, olha, esses prazos, se eles tiverem sido, no caso, reduzidos pelo novo Código, eles vão continuar sendo regidos pelo Código Civil de 1916, desde que, aí coloca um detalhe, transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, ok? Então, são dois fatores, né? Tem que ter, em termos de modificação, o Código Civil de 2002 tem que ter reduzido, né, esse prazo, mas esse prazo anterior ele tem que ter transcorrido assim mais da sua metade. Então, se era um prazo de 10 anos que foi reduzido para 5, né? Tem que ter, sei lá, decorrido 6 anos, digamos assim, né? Sob a vigência do Código Civil 16, para que esse Código Civil 16 continue a reger, ok? Outro artigo, né? Artigo 2039 do Código Civil de 2002, que diz o seguinte: o regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior é o por ele estabelecido. Esse é um dispositivo muito importante, ok? Então, imagina, né, um casal se casou sob o regime de comunhão parcial de bens. E aí, de repente, os requisitos para a comunhão parcial mudaram. E aí a pessoa fica, nossa, mas e aí? Será que agora vai ter que mudar o regime de casamento? Não, porque aqui diz o seguinte: nos casamentos celebrados anteriormente, vai continuar, os efeitos todos vão continuar sendo regidos pelo Código Civil de 16. Então, isso significa o quê? Ultratividade do Código Civil de 16, sobrevivência da lei antiga, ok? Bom, caracterizado o direito intertemporal, né, caracterizado também os seus fenômenos, vamos falar agora, rapidamente, sobre as duas grandes doutrinas do direito intertemporal, que são a teoria subjetivista, que foi assim, destacada pelo italiano Carlo Francesco Gaba, e também a teoria objetivista, do francês Paul Roubier, ok? Então, vamos lá. O tópico 4, então, para quem estiver anotando, denomina-se teoria subjetivista e teoria objetivista, ok? Então, vamos lá. A teoria subjetivista, ela é também chamada teoria dos direitos adquiridos, ok? Ela tem esse sinônimo. E essa teoria subjetivista, ela tem um foco no sujeito, ok? Então, ela leva em consideração os efeitos dos fatos jurídicos e das transformações da lei sobre as pessoas. Ela se preocupa muito com a segurança jurídica, com aquela preocupação das pessoas diante do conflito de leis no tempo, ok? Então, ela considera aquelas consequências jurídicas produzidas diante da sucessão de leis no tempo àquelas pessoas atingidas por essa sucessão de leis, tá? E, como eu falei, o italiano Carlo Francesco Gaba é reconhecidamente, assim, o grande doutrinador dessa teoria subjetivista, tá? E a sua obra, ela influenciou muito os doutrinadores brasileiros que apresentaram o conceito de direito adquirido e também o Supremo Tribunal Federal e os diversos tribunais brasileiros, ok? Bom, a época do Gaba, eu vou chamá-lo assim para não falar Carlo Francesco Gaba, vou reduzir agora falando Gaba.
Bom, então, a época do GABA predominava a crença de que a lei ela não poderia retroagir em hipótese alguma. Mas ele trouxe uma grande inovação dizendo o seguinte, não, a lei pode retroagir, desde que ela não prejudique situações jurídicas já consumadas, desde que essa lei ela não prejudique os direitos adquiridos, ok? Então, essa foi a grande inovação da teoria subjetivista trazida pelo GABA, porque antes existia uma ideia de irretroatividade ampla, ou seja, a lei não poderia retroagir em hipótese alguma. Mas, agora, com a teoria subjetivista, trazida por GABA, a lei, ela pode retroagir, mas ela não pode prejudicar os direitos adquiridos, ok? E o GABA, ele trouxe um conceito muito interessante do direito adquirido, que eu vou ler agora para vocês e depois nós vamos explicar. Bom, para a GABA, direito adquirido é todo direito que é consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei no tempo no qual o fato foi realizado, ainda que a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes da atuação de uma nova lei sobre o mesmo, e que, nos termos da lei sob cujo império ocorreu o fato do qual se originou, passou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o adquiriu. Ou seja, o que seria direito adquirido para o GABA? Direito adquirido seria aquele direito subjetivo, né, ou seja, um direito concreto, que é consequência de um fato ocorrido inteiramente sobre a vigência de uma lei e que trouxe um direito que foi incorporado ao patrimônio do seu titular sob a vigência da lei anterior. Então, em síntese, essa seria a definição de direito adquirido para o GABA, ok? E o GABA, ele analisa esse conceito sobre 3 elementos. Então, o primeiro elemento seria assim, o que direito pode ser considerado direito adquirido? Então, para o GABA, só os direitos subjetivos, ou seja, direitos concretos, aqueles que, em que a hipótese fática foi configurada, ocorreu, né, aquela hipótese, no caso, prevista na norma, ocorreu na realidade, então esses seriam os direitos concretos, subjetivos, então só eles poderiam ser direitos adquiridos. GABA também fala sobre a noção de direito como parte do patrimônio, né, então tem que ser direitos que foram, de fato, incorporados ao patrimônio jurídico do seu titular, e também a noção de fato aquisitivo, ou seja, a lei, ela traz uma determinada previsão, como nós falamos no início, de um fato, e para que esse direito possa ser adquirido, aquele fato previsto na norma, ele tem que ocorrer na realidade por inteiro sob a vigência de uma determinada lei. Ainda que o seu titular só queira exercer o direito sob a vigência da lei posterior. Mas se o fato ocorreu inteiramente na vigência da primeira lei, esse direito já vai ser considerado direito adquirido, ok? Bom, posteriormente, no século XX, alguns doutrinadores começaram a se opor a essa teoria trazida pelo GABA, porque diziam que essa teoria trazida para solucionar os conflitos de leis do tempo levava só em consideração o sujeito. E aí veio o Roubier, né, o francês Roubier, e trouxe a teoria objetivista. E o foco da teoria objetivista não seria justamente o sujeito, mas seria o modo de comportamento da lei nova diante do fato pendente, ok? Então, para os objetivistas, como o Roubier, o objetivo dessa teoria seria identificar a lei vigente no momento em que os efeitos dos fatos seriam produzidos, ok? Então, seria justamente identificar qual a lei aplicável ao conflito de leis no tempo, ok? E aí, Roubier, ele não utiliza a expressão direito adquirido, ele prefere falar sobre situações jurídicas, ok? E aí, o que seriam essas situações jurídicas para Roubier? Seria o complexo de direitos, de deveres, de prerrogativas, de encargos em torno de um fato, ok? E esse fato geraria efeitos jurídicos. Então, esse conjunto todo seria justamente o que corresponderia a uma situação jurídica. E essas situações jurídicas deveriam ser protegidas diante da ação da lei nova, ok? E o Roubier, ele trouxe muito a distinção entre efeito retroativo, tá, da lei nova e de efeito imediato, porque essa distinção ela não era muito clara. Então, ele, de fato, inovou para trazer essa diferenciação, dizendo, tal como já foi falado aqui nessa aula, que o efeito retroativo é aquele efeito que atinge os fatos passados, né, e também aqueles efeitos ocorridos sob a vigência da lei anterior, e já o efeito imediato seria aquele efeito que atinge a lei, os fatos, no caso, no exato momento da entrada da lei em vigor, sendo esses fatos presentes ou pendentes, ok? Então, a grande contribuição do Roubier foi essa.
foi esclarecer o sentido do efeito imediato da lei e diferenciar também do efeito retroativo. E Roubier ele traz um exemplo muito interessante, né? Seria um exemplo para tentar distinguir os três fenômenos do direito intertemporal. Então, para distinguir, ele traz um exemplo sobre os contratos, ok? Então, ele fala o seguinte, olha, tem um contrato que está em curso de execução. Se houve uma alteração relacionada à parte anterior desse contrato, né, antes da entrada em vigor da lei, há retroatividade. Então, se você modifica cláusulas relacionadas a fatos já ocorridos, isso diz respeito à retroatividade. Então, se é alterado uma parte anterior do contrato, isso seria retroatividade. Já se a lei nova, ela incide sobre efeitos do contrato a partir da data da entrada em vigor, né, ou seja, efeitos que são efeitos presentes ou efeitos que ainda estão em curso, você tem um efeito imediato. Mas se a lei antiga ela continua regulamentando esse contrato, apesar de revogada, nós temos a ultratividade ou sobrevivência da lei antiga, ok? Então, vocês puderam perceber nessa aula que realmente é muito importante estudar o direito intertemporal para poder resolver esses conflitos de leis no tempo. E o legislador brasileiro ele tem um papel fundamental, porque nós notamos assim, por exemplo, o Código Civil de 2002 foi excelente, trouxe diversos dispositivos transitórios, tanto na sua parte final, como também no decorrer de todo o Código. Mas existem algumas leis que trazem grandes modificações que simplesmente não há nenhum dispositivo que regulamente como seria a aplicação dessa lei nova a um fato que começou sob a vigência da lei antiga que foi revogada. Então, o legislador ele tem essa responsabilidade de trazer justamente essas disposições transitórias para facilitar, né, a solução desses conflitos de leis no tempo. Então, cabe ao legislador indicar se o que deve ocorrer é a retroatividade, desde que, claro, não prejudique direitos adquiridos, o efeito imediato ou a ultratividade das leis, ok? E aí, dessa maneira, todos os cidadãos eles poderão ter uma maior previsibilidade quanto ao que ocorrerá em relação àqueles fatos ocorridos sobre a vigência da lei que foi revogada, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre o direito intertemporal e eu gostaria de perguntar, né, se alguém tem algum questionamento, alguém ficou com alguma dúvida, ok? Vocês teriam alguma pergunta? Tenho uma dúvida. O direito intertemporal, ele se aplica aos conflitos de lei no tempo relativo a todos os ramos do direito? Então, ótima pergunta, Jéssica, né? Bom, Jéssica, essa sua pergunta é muito pertinente. É o seguinte, como eu falei aqui, o direito intertemporal é aquele ramo do direito que se destina a solucionar os conflitos de leis no tempo através de normas jurídicas, de proposições doutrinárias e jurisprudenciais. Então, falando agora das normas jurídicas, o que ocorre? O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, diz que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Também existe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é aplicada também a todas as normas, que traz essa mesma proteção. Então, digamos assim, o artigo 5º, 36 e a Lei de Introdução, ao trazer essa noção de efeito imediato das leis e de proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito da coisa julgada diante da atuação da lei nova, essas normas elas seriam normas gerais para o direito intertemporal, né? Mas o que ocorre? Vocês com certeza já leram na própria Constituição que existe uma norma específica relacionada à retroatividade da norma penal, né? Diante de alguns fatos. Então, por exemplo, se tiver uma situação penal, o que vai ser aplicado vai ser não esses conceitos que eu falei aqui, né? Direito intertemporal e não as duas normas gerais, que são o artigo 5º, 36 da Constituição e o artigo 6º da Lei de Introdução. Você vai aplicar a norma específica, que também é uma norma de direito intertemporal, mas não relacionada a essas duas que eu falei que são as gerais. No direito tributário também, por exemplo, nós temos alguns dispositivos, né, que prevêem até a aplicação retroativa da lei, que prevêem também a aplicação imediata aos fatos geradores pendentes, etc. Essas também são normas de direito intertemporal, mas são específicas ao direito tributário. E nós temos também, por exemplo, no Código de Processo Civil, algumas normas
e dentre elas destaca-se a norma que diz o seguinte, que a lei processual civil ela se aplica de imediato aos processos pendentes. Então, essa também é uma norma. Vocês verificam, então, que o direito intertemporal ele é aplicado a todos, sim, a todos os ramos do direito, mas como ele é um conjunto de normas que propõem soluções, essas normas têm que ser observadas de acordo com a peculiaridade do direito. Se não tiver nenhuma norma específica que trate do conflito de leis no tempo relacionado àquele direito, vai ser aplicada o artigo 5º, inciso 36 da Constituição e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, se for um ramo específico do direito que tiver uma previsão também específica, deve ser aplicada essa previsão específica. Ok? Jéssica, respondida? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, eu também tenho uma dúvida. Qual a diferença entre a retroatividade mínima e a retrospectividade da lei nova? Eduardo, excelente a sua pergunta. Bom, como eu disse, essa foi até uma questão muito debatida no julgamento da ação direta de constitucionalidade, das ações, na verdade, direta de constitucionalidade, número 29 e 30, né, julgadas esse ano pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o ministro Luiz Fux, ele trouxe exatamente essa diferença, porque alguns ministros discutiam, mas vem cá, isso daqui, a permissão da aplicação da lei da ficha limpa aos crimes ocorridos no passado não seria justamente uma retroatividade mínima? E daí eu vou responder a sua pergunta com base na diferença que o ministro Luiz Fux fez, que foi uma diferenciação muito interessante. Ele disse o seguinte, que a diferença é que a retroatividade mínima, ela diz respeito à aplicação da lei nova aos efeitos futuros de fatos que seriam previsíveis, ok? Então, tem vários fatos que trazem efeitos, mas que dá para saber quais seriam esses efeitos. Então, se a lei nova ela atinge esses efeitos previsíveis, o que ocorrerá será a retroatividade mínima da lei nova, ok? Já na retrospectividade, também há a aplicabilidade da lei nova a um fato pendente, no caso, a um efeito futuro de um fato passado. Só que esse efeito, no caso da retrospectividade, é um efeito que não era previsível, é um efeito novo, que está sendo configurado agora. Então, para esse efeito novo, o que nós temos seria a retrospectividade. É importante dizer, nós vamos falar na aula seguinte, que, na verdade, todos esses efeitos, né, todos esses fenômenos, seja a retroatividade, né, em todos os seus graus, o efeito imediato da lei, e também na sua modalidade da retrospectividade, também a outra atividade, tem como limites o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Então, podem ocorrer esses fenômenos, mas eles não podem prejudicar esses três institutos, ok? Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Bom, gente, então, vamos fazer uma síntese do que foi a nossa aula de hoje, ok? Então, nós podemos ver, como no tópico 1, nós conceituamos o direito intertemporal, tá? Então, o direito intertemporal, né, falando aqui mais uma vez, seria aquele direito que se destina à solução do conflito de leis no tempo, e para isso são trazidas algumas normas jurídicas, proposições doutrinárias e jurisprudenciais para resolver esse conflito de leis no tempo. E eu falo aqui também de proposições doutrinárias e jurisprudenciais, porque nós verificamos que para resolver esses conflitos, nós falamos hoje na aula sobre duas grandes teorias e também falamos muito da jurisprudência. Então, não só as normas jurídicas, como também a doutrina e a jurisprudência ajudam a resolver esse conflito de leis no tempo, ok? No tópico 2, nós falamos sobre os fatos e o tempo. Então, falamos sobre os fatos passados, os fatos presentes, os fatos pendentes e os fatos futuros, e trouxemos toda a diferenciação, né? E é muito importante saber caracterizar esses fatos para, posteriormente, poder escolher algum dos fenômenos do direito intertemporal para resolver o conflito de leis no tempo. Bom, na sequência, no tópico 3, nós falamos sobre a retroatividade, a imediatidade e a ultratividade das leis. Conceituamos, né, esses três fenômenos e fizemos também a sua diferenciação. Por fim, no tópico 4, falamos sobre a teoria subjetivista do italiano Carlo Francesco Gaba e sobre a teoria objetivista do francês Roubier, ok? Destacando que essas duas teorias elas foram importantíssimas e foram também adotadas pela nossa legislação, mas conforme veremos na aula seguinte, e também foram muito adotadas pela jurisprudência, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal.
Bom, chegamos ao final da nossa aula e se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida para saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever essa aula ou também outras aulas do programa Saber Direito, é só acessar www.tvjustiça.jus.br. Lembrando que o Justiça, nesse caso, sem ser cedilha, ok? Assista também aos outros programas da família Saber Direito. O Saber Direito Debate e o Saber Direito Responda. Até mais!